Olá, servidor público. Olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no programa de hoje, vocês vão ouvir a palestra do Dr. Fernando Cássio. Dr. Fernando Cássio, professor da Universidade Federal do ABC, fala sobre o novo ensino médio, ou os problemas do ensino médio brasileiro. Você vai ficar por dentro do que acontece e do que precisa mudar no ensino médio brasileiro. Vamos lá? Venha! Bom, e eu também, complemento dizendo que essa desuniversalização do acesso à escola é prejudicada ainda mais pelo fato de que os estudantes do período noturno estão tendo expansão, entre aspas, de carga horária à distância. Então, a reforma do ensino médio liberaliza o emprego do ensino à distância na educação básica. Então, supostamente, a reforma viria equalizar as condições de escolarização de estudantes trabalhadores do período noturno com estudantes do período diurno. Mas ela não envolve nenhuma política de permanência estudantil para garantir que esse estudante que estuda à noite, que chega na escola às 7 e sai às 11, e que no dia seguinte acorda às 5, possa frequentar a escola diurna. Como é que faz isso? Bom, as universidades públicas fazem isso há décadas. Temos décadas de estudo de implementação. Isso chama política de permanência, é bolsa. É transferência de renda. Como isso também não está na agenda da reforma do ensino médio, que é uma reforma redutora de custos, então está se oferecendo ensino à distância nos mesmos moldes da pandemia, ou seja, está se fingindo que está se ampliando carga horária no ensino médio, quando, na verdade, o governo de São Paulo, a rede estadual de São Paulo, nem mesmo cumpre a carga horária letiva mínima no ensino médio. Muito bem. E aí, como eu já mostrei a vocês, a condição de implementação se dá, com a participação de um monte de atores privados que estão produzindo esta situação de caos e miséria educacional nas redes estaduais de ensino do país inteiro. É preciso lembrar que nós temos 7,9 milhões de matrículas no ensino médio no Brasil e 88% dessas matrículas estão no sistema público, né? E quando eu digo sistema público, é especificamente nas redes estaduais, que é quem, por lei, tem obrigação de ofertar o ensino médio, tá? Uma fração muito pequena da população está fazendo ensino médio em rede municipal, muito pequena. E uma fração igualmente pequena da população está matriculada nos institutos federais, 0,8% das matrículas, tá? Agora eu vou mostrar, por fim, já encaminhando para o final da minha fala, uma outra tela em que eu quero atualizar os dados da reforma do ensino médio para que vocês vejam a situação, entre 2022 e 2023. Então, aí estão os dados, Então, 2022 de um lado, 2023 do outro. Ou seja, depois de publicar as pesquisas, de todas as alegações do governo de São Paulo, de que nós vamos arrumar, corrigir, ajustar, a gente vê o mesmo tipo de efeito de geração de desigualdade entre possibilidade de escolha e perfil de renda e escolaridade das famílias matriculadas nas escolas, tá? De fato, o governo de São Paulo mudou um pouco o perfil de oferta dos itinerários, então a gente pode comparar aqui nesse gráfico da esquerda, que você vê que 80% das escolas ainda ofertam entre 2 e 4 itinerários, mas o número de escolas que ofertam 2 diminuiu, e o número de escolas que ofertam 4 aumentou, Mas essa relação continua sendo observada especificamente nas escolas dos municípios paulistas, que são 345, que só tem uma escola de ensino médio. E mais do que isso, agora em 2023 nós temos um outro dado, um dado adicional, que é a condição do ensino médio da população mais vulnerável, que são as modalidades de ensino. Quem está na Fundação Casa, cumprindo medida socioeducativa, nos presídios, educação de jovens e adultos, escolas indígenas e quilombolas e assentamentos rurais.
E aí, se a gente olha para essa população em particular, a gente vai ver que o número de itinerários formativos aos quais esses alunos têm acesso oscila entre 1 e 2. Ou seja, se o estudante tem acesso a um itinerário formativo, ele nem tem acesso às 4 áreas do conhecimento na escola. Então, a população mais vulnerável sempre é aquela que tem a pior condição de escolarização, e a reforma do ensino médio propicia isso, na medida em que naturaliza a desigualdade, né? Usando essa ideia que parece bacana, né, de flexibilização curricular, mas que na realidade violenta o caráter distributivo da educação pública no país, como garantidora de direitos, né, como realizadora de igualdade perante a população, né? E aí tem um dado um pouco mais complexo aqui, que eu acho importante a gente conversar, que é o seguinte: a gente reparou no ano passado que existem também escolas grandes, com 2.000 alunos, com 60 salas de aula, que ofertam poucos itinerários formativos para os seus estudantes. Então, nós fomos entrevistar diretores e diretores escolares e fomos descobrir o quê? Que, muitas vezes, as diretoras e os diretores, para manter o seu corpo docente e conseguir organizar o seu cotidiano de trabalho, porque a reforma torna as escolas inadministráveis, tem rede de ensino no país hoje que não sabe gerar um histórico escolar, porque a reforma fez os sistemas de escrituração escolar sucumbirem. Então, essas diretoras e diretores preferem ofertar menos itinerários. Então, a gente fez uma conta simples. A gente calculou um número, Y, que é uma razão entre o número de itinerários diferentes ofertados na escola, as possibilidades de escolha para os alunos, e o número total de turmas ofertadas. Quer dizer, essa é uma medida da capacidade daquela escola efetivamente ofertar mais itinerários e de usar essa capacidade. Ou seja, quanto menor esse número, menor é o uso da capacidade da escola de garantir liberdade de escolha. Então, a gente vai ver que em 2022, né, essa razão Y ficava aqui acima de meio, que são esses pontos em laranja. Agora, em 2023, esses valores já estão caindo para 0,25, né? Então, na prática, nós temos escolas grandes que ofertam itinerários formativos em 1/4 da sua capacidade. Então, além da falta de infraestrutura, da falta de sala de aula, da falta de profissionais da educação, ainda existem escolhas gestionárias de garantir que a escola fique possível de se administrar, de se organizar, e que isso também contribui para a diminuição da oferta, né, dos milagrosos itinerários formativos, tá? Então, eu tratei aqui especificamente de duas promessas da reforma do ensino médio, a liberdade de escolha e a expansão de carga horária, mas poderia também falar sobre o ensino profissionalizante, que é feito e que tem sido feito nas redes de ensino, não com ampliação, né, de vagas no sistema público qualificado de escolas técnicas. Então, ninguém aqui, por exemplo, tem ouvido falar de expansão de rede física de institutos federais, do Centro Paula Souza, em São Paulo, para lidar com o aumento da demanda por ensino técnico do novo ensino médio. Então, o que o governo de São Paulo tem feito é criar pequenos programas, programetes, né? Novotec, coisas assim. Agora o atual governo vai mudar o Novotec e tal, para transformar a escola regular com essas condições precárias de funcionamento. Vejam a auditoria que os tribunais de contas dos estados, em força-tarefa, fizeram faz 2 semanas, mostrando as condições físicas das escolas públicas no país. Então, usar estas escolas, nestas condições, para ser espaço de oferta de ensino técnico. Então, assim, evidentemente que isso não funciona, né? Primeiro porque um curso técnico tem carga horária maior, segundo que um curso técnico exige laboratório, infraestrutura, professores e professoras com formação, o que nada disso está sendo realizado. Pelo contrário, o que o governo de São Paulo pretende, e já tem feito, assim como outras redes de ensino no país, é ampliar a privatização da oferta educacional direta, contratando professores de escolas técnicas privadas para a oferta dessas disciplinas, né? Isso tem acontecido no estado de São Paulo, existe existe aí um loteamento, né,
da oferta dessas vagas no Estado, e tem várias empresas, escolas privadas, contratadas para fornecer, então, professores para a implementação desse tipo de coisa. Nem preciso dizer, por fim, que a prioridade de cursos nessas ofertas de ensino técnico são os cursos técnicos baratos, de baixo custo, né? Então, administração, marketing, esse tipo de coisa. Então, a Rede São Paulo, inclusive, limou os cursos técnicos de química, de análises clínicas, de edificações, de mecatrônica, de nutrição, de farmácia, que exigem laboratório e que, portanto, exigiriam investimento proporcional, né? Então, é só curso técnico barato, com carga horária reduzida e que nem ao menos oferece um diploma e uma habilitação técnica passível de ser reconhecida no mundo do trabalho. Então, concluo a minha fala dizendo que, a despeito dos discursos de que essa reforma é maravilhosa, milagrosa, e que a gente precisa ter paciência e ter resiliência para esperar que ela possa produzir os seus efeitos maravilhosos, o que nós temos visto é isso, é que essa reforma produz, sob qualquer aspecto em que ela é analisada, desigualdade, sob qualquer aspecto em que ela é analisada, ela prejudica mais os estudantes mais vulneráveis, e que não tem como extrair esse caráter indutor de desigualdade da reforma, né? Então, a defesa da revogação se baseia na percepção evidente de que não há, na concepção da reforma, no desenho da reforma, nada que possa eliminar dela o seu caráter indutor de desigualdade, porque ela é feita para isso. Ela é uma reforma para reduzir custo da educação dos mais pobres. Veja o contexto de aprovação dela no governo do Michel Temer, junto com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, sob os auspícios da Emenda Constitucional 95. É impossível a gente achar que uma coisa dessas, produzindo estes efeitos, não é um projeto que tem a ver com os grupos políticos que elaboraram e aprovaram esse negócio. Termino dizendo que chega a ser risível a gente ver o próprio ministro da Educação, né, e as pessoas que estão aí defendendo essa reforma, querendo acusar, né, as pessoas que estudam, que pesquisam, as entidades sindicais, as associações científicas, os movimentos estudantis, os movimentos sociais, por defenderem a revogação desta reforma nefasta, serem conservadores e estarem atrás de uma volta ao passado. É absurdo alguém querer rotular um estudante que está na rua, um estudante de 16 anos, que está na rua, rechaçando a reforma do ensino médio e exigindo ter aula na escola como conservador, e a Fundação Lehman como progressista. Isso é uma inversão de valores e do debate que é absurda, que chega a dar vontade de rir, né? Mas eu acho que isto mostra para nós que nós estamos no caminho certo, no caminho de fazer pressão, e pressão popular, pressão de rua contra esse governo. Porque Lula mesmo, presidente Lula, diz isso. Pressionem o governo não precisa de tapinha nas costas, o governo precisa de pressão. Pois bem, eu acho que nós estamos agora num momento muito importante de fazer essa pressão para a gente revogar essa reforma que produz uma tragédia sem precedentes na educação brasileira. Obrigado. Você realmente trouxe à tona muita coisa que a gente imagina, mas não tem os dados que você tem para poder entender o que acontece. Eu costumo dizer que os servidores públicos, isso não só professor, servidor público em geral, é muito importante, porque é ele quem leva os direitos que estão na Constituição para o cidadão. Então, ele não pode ficar parado, ele tem a obrigação de influenciar a mudança no Estado. E eu acho que isto, com certeza, essa sua última colocação é uma colocação para a Frente Paulista em defesa do serviço público. Nós não podemos ficar parados, nós temos que influenciar de alguma coisa. Infelizmente, no voto, a gente acaba tendo governadores ou prefeitos que não estão muito interessados em melhorar nada, muito menos a educação, que seria o principal momento de melhora do país. Agradeço muito e agora passo já ao pessoal que vai estar pronto para te fazer perguntas. Bom, primeiro cumprimentar o companheiro Fernando, sou aqui do Sintusp, da USP. O que você trouxe para nós, eu acho que hoje
é um momento muito importante para todos nós, porque trata-se não apenas das pessoas, mas sim da possibilidade, da potência de, a partir daqui, fazermos um movimento muito grande. Eu acho que, Góes e demais companheiros, a partir de agora, não há como incluir na nossa pauta de reivindicações e de luta a luta contra a reforma do ensino médio, abolir essa daí. Eu acho que a gente tem que pautar com certeza a partir de agora. Eu acho que é um momento até histórico que um jovem como o Fernando traz para nós essa obrigação. Obrigado. Sua fala foi muito importante e, acima de tudo, assim, causou uma tristeza muito grande, né? Eu sou professor aposentado, sou professor de Química aposentado. E aí, quando você vê que o Itaú, né, que a Telefônica, que o iFood, que o Instituto Ayrton Senna estão terceirizando, né? É uma terceirização ideológica que a gente tem dentro da educação, extremamente danosa, né? Eu vejo como tipicamente a tentativa de ganhar corações e mentes, né, no campo do neoliberalismo, né? As reformas que a gente já viveu na educação, eu sou um aluno do ensino médio dos anos 70 e que viveu a questão da profissionalização em massa, né, de um falso educação profissional, onde você entrava numa escola onde você não tinha escolha, né? Eu tive, por exemplo, uma carga horária no meu ensino médio voltado para as áreas de exatas, né? Várias aulas de química, física, matemática, no modelo norte-americano do ensino dirigido, né? Que era o modelo dos anos 70. E hoje você continua. Em compensação, eu não tinha aula no campo das humanidades. Hoje você faz isso que você mostrou, dessa opção que não existe, mas o que você tem realmente é conseguindo piorar aquilo que não era bom, né? O que, de uma certa forma, eu sempre falo que no fundo do poço sempre tem uma pá, né? Eu acho que a reforma do ensino médio é essa constatação brutal. E eu acho que o caminho, como você falou, Fernando, é a pressão, né? A pressão em cima do governo, é a pressão nas ruas, e tentar quebrar o discurso da mídia. Eu acho que esse que é o mais importante. A questão ideológica que vem no ensino médio vem junto um discurso de mídia. E esses que são os nossos grandes adversários, os nossos inimigos nesse momento. Não vou nem colocar a questão da falta de professores, Fernando, porque assim é um absurdo o que a gente vê, né? Assim como você colocou que faltam aí quase um terço de 25% a um terço, de um quarto a um terço de aulas que os alunos não têm. Eu fico me perguntando quem é que dá aula dessas coisas, né? De como ser um milionário, como fazer brigadeiro, quem é o profissional que faz isso, né? E, por fim, eu acho que existem diversas formas de resistência a isso. Acho que quando você coloca que as grandes escolas fazem propositalmente uma diminuição de oferta, é uma tentativa de salvar, né? Não é algo assim, não queremos fazer, não. É uma tentativa de salvar o que tá ruim. Então, isso aqui vai ficar pior, vamos fazer o menos pior possível, né? Então, eu vejo dessa forma. Foi muito triste, viu, Fernando? Foi muito triste ouvir tudo isso. Eu acho que bate fundo, assim, para quem eu gostava de dar aula. Então, eu vejo isso com muita tristeza mesmo.
Valeu, parabéns pela pesquisa, porque eu acho que ela conseguiu atingir o objetivo, que é mostrar esses números. Mas foi muito triste tudo. Obrigado. A sua pesquisa tão muito bem elaborada e que efetivamente dá todos os dados para que a gente possa continuar a luta, que é comum a todos. E eu vejo duas questões que o que eu ia perguntar para você, você já falou, a questão das ETECs, né? ATEC. Eu também acho que deveria ser ampliado, isso deveria ser muito ampliado no Estado de São Paulo. O Alckmin fez alguma coisa, mas foi pouco em relação a isso. E nós temos experiências profissionalizantes no Estado de São Paulo. Aqui em Jundiaí tem uma escola de agricultura do Estado, 300 alqueires de terra. Lá em Pirassununga, tem 900 alqueires de terra, onde está, por exemplo, hoje instalada a USP. Quer dizer, nós já tivemos tantos bons exemplos e fazíamos bem. No dia 15, eu fui convidado pela UMES, União Municipal dos Estudantes, eles convidaram ao DEM, que é o Sindicato dos Diretores, eu fui representando, e eles leram um documento que bate muito bem com tudo aquilo que você expôs. Tanto que, quando eu fui comentar, eu não entrei nessa linha direta. Eu fui um pouco mais além. O Guilherme acabou de falar de 1970, né? Eu sou da década de 60, eu tenho 75 anos. Eu peguei um colegial que tinha clássico, científico e normal. E toda a cidade ainda tinha uma escola de contabilidade, às vezes particular, geralmente particular, né? Mas, naquele momento, quem fazia normal ia para a escola pública, principalmente, para ser professor de primeira a quarta série de primário, e eram eficazes. E eles alfabetizavam o aluno que entrava aos 7 anos, em agosto estava lendo e escrevendo, com gente formada pelo antigo normal. Quem fazia científico e que foi para as áreas exatas, acabou se dando bem. Ou ele foi ser um professor, ou ele foi ser um engenheiro da área que ele quis, e ainda na escola pública. E quem ia para a área de humanas, vindo do clássico, também se deu bem nessas áreas. Enfim, nós tivemos um bom exemplo. Não é saudosismo, é que funcionava. A coisa funcionava, e bem. Bom, como você amarrou, aliás, aquela teia de aranha que você colocou aí, excelente, excelente. Ela mostra bem a sua conclusão, inclusive, da fala. E é isso mesmo que está acontecendo. E é incrível. Eu participei como ouvinte, de uma discussão da Cláudia Costin na Jovem Pan, lá no Direto ao Ponto. É incrível, é incrível. Todos são a favor e falaram aquilo que você falou. Não, a proposta é muito boa, porém, a gente precisa fazer alguns ajustes. A Cláudia Costin chegou a falar, os grandes países, como a Finlândia, tem 7, 8 matérias de ensino médio. Mas o basicão é aquilo, e depois tem as ofertas. Quer dizer, não há vontade política mesmo, e, ao contrário, há vontade política de produzir jovens sem trabalho. E, olha, se todos nós observarmos onde vamos, supermercado, começou a correr esses lugares onde estão muitos jovens trabalhando, mas todos jovens. Você pergunta para ele, ele fala da dificuldade de estudar, da dificuldade de conseguir, e no estado de São Paulo, ao invés de melhorar o ensino noturno, está querendo asfixiar o ensino noturno. Desculpe, professor, mas o meu ensejo seria mais nessa linha. Por que não se aplica o Instituto Federal? Porque ETEC, as ETECs são excelentes. Pode melhorar? Claro. Quem sai de uma ETEC, faz uma FATEC,
Eu tenho um ex-aluno que está lá na Inglaterra, trabalhando. Então, é possível uma escola pública assim decente, mas, infelizmente, o enfrentamento é muito mais amplo, conforme a sua teia de aranha aí mostrou. Obrigado, professor, parabéns pela pesquisa. Eu vou comentar rapidamente esse último ponto. É evidente que nós temos modelos públicos de ensino médio de alta qualidade. O modelo dos institutos federais é um deles, né? A questão é o custo. Então, a gente tem uma reforma do ensino médio que, na verdade, reduz o custo do ensino médio brasileiro. Então, é claro que não faz sentido, né, dentro desse modelo, dessa ideia, pensar na ampliação dos institutos federais, que tem uma outra infraestrutura, um outro nível de formação de professores, etc. Né? Um dos colegas também que antecedeu, estava falando sobre o neoliberalismo. Gente, a reforma do ensino médio é uma reforma neoliberal por excelência, né? E neoliberalismo, eu quero dizer a vocês, é o seguinte, neoliberalismo não é Estado mínimo, tá? Neoliberalismo não é privatização. Neoliberalismo é ressignificação do papel do Estado como um corretor de relações econômicas em todas as esferas da vida. Isso é neoliberalismo. Então, nesse sentido, o discurso neoliberal na reforma do ensino médio está exatamente nessa ideia das profissões do futuro, da uberização. Isto é o neoliberalismo na reforma do ensino médio, né? A ideia de que flexibilização curricular e remoção do conteúdo substantivo da escola significa aumento de liberdade, né? E de escolha individual. Isso é uma deturpação, né? Inclusive do caráter distributivo da educação pública, que é um direito social. Né? Antes da escolha individual, etc., existe uma obrigação estatal de oferecer uma escola pública, universal, gratuita, com um padrão mínimo de qualidade para todas as pessoas. Então, isso vem antes, inclusive, das próprias condições de diferença, das modalidades, das especificidades regionais. Então, assim, se a gente só fragmenta, né, e exacerba as diferenças sem considerar a garantia mínima de igualdade, a gente naturaliza a desigualdade. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que traz para você, cidadão, para você, servidor público, informações sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.